que a pessoa está parada, sem executar obra alguma. Deus, ele mostra que mesmo em silêncio, ele opera. Aprenda com Deus nesse dia. Se você quiser aprender algo com Deus, preste atenção. A palavra de Deus fala que um certo dia levaram até Jesus uma mulher que estava adulterando. E o pior, esta mulher foi pega em adultério. Esta mulher foi pega no próprio ato do adultério. E ali os estudiosos, os escribas da lei, que conheciam a palavra, sabiam que a palavra dizia que se fosse pega alguém em adultério, teria que ser punida com a morte, apedrejada. Eles vão com essa mulher até Jesus. E esta mulher, diz a Bíblia Sagrada, está diante de Jesus Cristo. E Jesus, quando escuta o comentário, a acusação dos fariseus, dos estudiosos, escribas da lei, quanto ao pecado daquela mulher, Jesus, ele faz algo que nos chama a atenção. Ele diz a Escritura que ele silencia. Isso mesmo. Jesus, ele silenciou. Ele escuta todo aquele argumento. E ele silencia no momento e começa a escrever no chão, na areia, ainda em silêncio. Depois desse comportamento, é que ele abre a boca, posteriormente a isso, para lançar uma pergunta aos acusadores, que você conhece, né? Ele pergunta assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só que antes disso, preste atenção, ele ficou em silêncio. E isso me chama a atenção porque Jesus, ele silenciou exatamente para trabalhar naquele momento. Quando ele trabalha, quando ele opera em silêncio, aí ele fala para os fariseus exatamente a obra que ele tinha feito em silêncio há poucos minutos atrás. Ele escuta a acusação, mas ele não faz nada, não diz nada, fica em silêncio. E o silêncio dele é tão forte que ele chega a escrever na areia, sem dizer uma palavra. É aí que o poder de Deus, é nesse momento em que ele está escrevendo na areia, no chão, no solo, é aí, preste atenção, que o Pai, Deus, está fazendo a obra. Ou seja, Deus, ele trabalha no silêncio. E quando Deus opera nesse silêncio, o próprio Jesus entende o sinal do Pai, aí fala. Aí ele resolve externar a obra do Pai, dizendo assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus de Nazaré, ele nos mostra que o silêncio de Deus, às vezes, faz-se necessário em nossas vidas. Que você talvez precise hoje silenciar. Porque o silêncio, além de trazer paz para o seu coração, o silêncio, além de trazer momentos de meditação para você amadurecer e aprender e descobrir coisas grandes e ocultas, porque ninguém consegue aprender, por incrível que pareça. Isso é muito forte. Ninguém consegue aprender de forma fundamental, extrema, só conversando. A não ser que seja uma troca de ideias, tá? Mas, de fato, as pessoas conhecem, aprendem, descobrem quando acabam meditando sobre um assunto, quando acabam ficando refletindo sobre certos assuntos. Então, Jesus de Nazaré, ele tinha isso,
esse hábito, muitas vezes, de não ir para cima, mas de silenciar. A Bíblia diz que muitas vezes os fariseus, os escribas da lei, sufocavam Jesus, tentavam prendê-lo, mas não era chegada a hora ainda. Ele tinha que ser entregue no momento certo. Então, como não era chegada a hora ainda, Jesus não poderia ser morto. Então, o que ele fazia? Ele se escondia da multidão, ele fugia da multidão e ia buscar um lugar secreto. Pode estudar a palavra que está escrita em várias passagens bíblicas nos evangelhos. Nós observamos o próprio Jesus, ele fugindo da multidão, ele fugindo dos fariseus. Fugir para quê? Para procurar silêncio. Porque enquanto ele fugia para procurar o silêncio, o Pai, Deus que está nos céus, estava trabalhando em favor do seu filho. E eu quero encerrar dizendo que quando Jesus estava sendo interrogado pelas autoridades para ser depois colocado, depois de condenado, ser colocado na cruz do Calvário. Se você não está me entendendo, lembra que no questionamento, enquanto ele estava sendo julgado, e ali muitas vezes perguntava assim: você é o rei dos judeus? Você é de fato uma autoridade espiritual? Você é o filho de Deus? Você é maior do que Moisés? Você é maior do que Abraão? Eram muitas perguntas. E Jesus ficava como? Em silêncio. Está entendendo? Ele ficava em silêncio. E quando insistiam tanto e começa a bater em Jesus, aí ele abria a boca depois de um tempo e dizia assim: tu o dizes. E você é o rei dos judeus? Tu é quem está dizendo. Está entendendo? O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo assim: seja tardio no falar. Seja tardio no falar. Escute mais e fale menos, tá? Toma posse desta palavra com toda a sua fé. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito ainda. Vamos bater aí já já, tá? Muitas visualizações para que o nome do Senhor seja exaltado e conhecido em outras nações, tá bom? Compartilha, comenta, deixa like. Faz a obra de um bom evangelista, tá? E com a permissão de Deus eu volto a qualquer momento aqui no nosso canal. Fica na paz.